Fala, meu povo lindo, como é que nós estamos? No começo desse podcast, eu gostaria de agradecer a todos vocês que embarcaram com a gente nessa aventura. Posso dizer que é uma loucura, mas a gente está adorando viver essa experiência. Agradecer todas as visualizações, todas as curtidas, todos os compartilhamentos. Muito, muito, muito obrigado. A proposta desse podcast é mostrar que ninguém está sozinho e que ninguém solta a mão de ninguém. E que isso não é um merchan político, tá? Aqui a gente tá xoxo, mango e capenga, mas andando na rua junto. Pelo menos, né? Graças ao Deus. E a gente quer mostrar através desse podcast que todo mundo tem uma história, todo mundo tem um passado. Nós somos livros sendo escritos no caminho, né, irmã? E que, mesmo com histórias ruins, mesmo com tempestades, mesmo com obstáculos, existem pessoas que, com mesmas dificuldades ou dificuldades similares, continuam lutando e continuam seguindo. E hoje, aqui no estúdio, nós temos uma presença ilustre, uma convidada de responsa. Ela que é religiosa, freira franciscana de Lingen. É isso mesmo? Dillingen. Dillingen. Isso não. O quê? Fala de novo, irmã. Dillingen. Dillingen. Mais ou menos. Isso, é alemão, né? É. Eita, gente, desculpa, falei não engano, hein? Terapeuta, parapsicóloga. Isso, irmã, a senhora vai ter que explicar um cadinho, porque a gente botou uma enquetezinha lá no Instagram e o que mais perguntaram foi sobre isso, porque remete muito ao Padre Quevedo, né? Isto não existe. Então o pessoal fica assim, o que é isso? Acompanha os meninos na terapia em casas de reabilitação, trabalha na formação de jovens seminaristas com os Joseleitos, ajuda na Casa dos Pobres, cofundadora da Almédica Brasil. Conosco, a irmã Beatriz. Muito obrigado pela sua presença, irmã. Se apresente aí, irmã. Depois disso tudo, né? Fale um pouquinho da senhora pra gente. Bom dia para todos. A gente está aqui assim, meio sem jeito, mas tudo bem. Eu sou religiosa franciscana de Dillingen, é uma congregação alemã que tem quase 800 anos. Foi fundada em 1242. E a congregação hoje atua na Índia, na Alemanha, como tem na Índia, nos Estados Unidos, no Brasil, na Espanha e assim por diante. E aqui no Brasil nós temos 2 regionais, o Norte e o Sul, né? O Norte com sede na Paraíba, o Sul com sede em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Eu pertenço ao Regional Sul. E eu sou religiosa já há 65 anos. Meu Deus. Minha vida toda foi... Eu entrei com 20 anos, né? E fui crescendo nesse sentido de buscar Deus e buscar o irmão, porque o meu lema de vida sempre foi servir a Deus e ajudar os irmãos, porque o segredo da própria felicidade é fazer os outros felizes. Esse é o meu lema de vida. Então, se eu quero ser feliz, eu tenho que ajudar os outros a serem felizes, né? E esse foi sempre a minha luta na vida religiosa. Eu entrei para ser missionária nos Índios, no Amazonas, mas acabei fazendo pedagogia. Comecei como professora, trabalhei muitos anos como professora em Duque de Caxias, no Sul, em Santa Catarina, e fui diretora de escola, depois fui coordenadora do regional, e também morei 12 anos na Alemanha na coordenação geral da congregação. Uau. Então a gente trabalhou bastante, mas a minha meta sempre foi realmente, eu fiz pedagogia no princípio da minha vida, com 24 anos eu era formada em pedagogia, mas a minha meta era parapsicologia.
A gente assistiu o Padre Quevedo e eu fiz vários cursinhos de parapsicologia por correspondência, presenciais, quando não tinha nem internet ainda. Mas assisti várias coisas e depois descobri que tinha uma faculdade de parapsicologia em São Paulo, do Padre Quevedo. Então eu fiz a faculdade de parapsicologia no Centro Latino-Americano de Parapsicologia, com sede em São Paulo. Uau! E lá eu me formei com o Padre Quevedo, foi um dos meus professores, foi o meu professor de parapsicologia. Lógico, tinha muitas outras matérias, né? Uhum. E com isso a gente aprendeu um método. Existe a psiquiatria, a psicanálise, a psicólogo, e existe o parapsicólogo. Ele trabalha mais com os fenômenos extrasensoriais, aqueles fenômenos espirituais, de aparições, de milagres, dessas coisas. O que é milagre? O que é verdadeiramente aparição? Porque milagre é aquilo que Deus intervém diretamente na coisa. Mas tem muitos fenômenos que são paranormais, que você não tem nada de intervenção de Deus, é a mente da gente que cria, que faz e que resolve também. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, está lá na Bíblia. Façamos o homem e a mulher a nossa imagem, lá no Gênesis. E se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós temos um poder muito grande na nossa mente que nós não conhecemos, que está no nosso inconsciente. E a parapsicologia trabalha com um método que se chama ADI, abordagem direta do inconsciente. Eita! E lá que a gente descobre traumas que já vêm do seio materno e a gente pode reprogramar a pessoa, ajudar a pessoa a se reprogramar e se livrar dos traumas que já vêm desde a gestação. Porque a personalidade hoje, a gente está comprovado que ela se forma, a base da personalidade, ela se forma nos 9 meses de gestação e nos 7 primeiros anos de vida, do ponto de vista emocional. A gente diz que nós somos seres racionais. Para mim, nós somos primeiramente seres emocionais e depois racionais. Primeiro nós reagimos emocionalmente para depois pensar. Verdade. Então, a criança também, se ela é aceita, a criança tem uma segurança já desde o ventre materno. Se ela é rejeitada, ela também não se aceita, ela também fica sofrendo nesse sentido. Então, a parapsicologia trabalha esses fenômenos e trabalha essas o inconsciente. O inconsciente. Para mim, Uau. é lá que nós somos imagem e semelhança de Deus e nós temos o nosso eu divino, o nosso eu sábio. E o nosso eu divino e o nosso eu sábio, ele nos orienta. Se eu fizer esse método com uma criança e eu digo para ela, ó, você vai encontrar um sábio dentro de você. Se ela relaxar, porque não é hipnose, é um relaxamento profundo. A criança, de repente, ela me diz assim, eu encontrei, eu pergunto, como é que é o teu sábio? É um velhinho de cabelo branco, barba branca, e ele é muito bom. E o que o teu sábio está te dizendo? Aí ela diz para mim que o sábio mandou ela fazer isso, obedecer o papai e mamãe, não brigar com o irmãozinho, não fazer o quê? Tudo que eu ia dizer para ela, ela mesma descobre dentro dela, criança. Então ali você vê que o divino está ali, que a criança não camufla, a criança não inventa, né? E ela diz assim, e esse trabalho, que trabalhar com a parapsicologia, com esse ADI, a gente consegue muita coisa, muita libertação sem longos tratamentos, às vezes. Uau, irmã. Com Uau. 2, 3, 4 sessões, às vezes você liberta do suicídio, você liberta de uma porção de coisa. Não, e é muito interessante a senhora trazer essa explicação sobre parapsicologia, porque assim, você é muito honesta para a senhora. Quando a gente viu o Padre Quevedo na televisão, a gente pensou justamente na parte do extraordinário, sabe? Aquela enfiando a agulha aqui, tirando a agulha de lá, aquelas coisas todas, né? E assim, a gente eu era criança quando o Padre Quevedo surgiu, então me deixou com medo. Ele morreu ano retrasado. Foi.
E eu ficava com certo... Dava televisão, que Padre Quevedo ia aparecer, Mas o que que ele eu queria grudava. dizer? Ele queria dizer que você pode controlar a sua dor. Né? É aquela questão, o pensamento é que controla a gente. Sim, Então, se você sabe se trabalhar do ponto de vista de se você pensa que você vai ficar, por exemplo, eu conto um exemplo aqui sem citar nome. Eu atendi uma pessoa que ela tinha um sentimento de culpa muito grande, e ela era infeliz por esse sentimento de culpa. E ela veio para mim, eu dei umas palestras e depois ela começou, depois a gente trabalhou qual era o sentimento de culpa. Desde que, quando ela tinha 2 anos, o pai dela disse assim para ela: quando você fizer 20 anos, eu posso morrer. misericórdia. Todo aniversário dela, o pai repetia isso. Pesado, hein? Ela fez 20 anos em fevereiro, o pai morreu em março. Ou abril, sei lá. O pai morreu logo depois. Por quê? Não foi ela a culpada. Foi ele. Ele tinha se automotivado para dizer: eu vou morrer. Eu posso morrer. O que ele queria dizer para a menina? Você está encaminhada, você já é de maior e eu posso morrer. Mas ele se sugestionou para isso. A menina não tinha culpa. Sim. Não tinha culpa. E aí a gente trabalhou esse sentimento de culpa, ou esse perdão em relação ao pai por ter se programado desse jeito. Ela está hoje outra mulher na vida. Irmã, isso é muito interessante a senhora falar isso, né? Porque, graças a isso, mostra como as palavras têm poder, né? Não, e que poder. Que As poder tem a palavras palavra. têm poder, porque, assim, às vezes a gente... Pensa- você fala o que você pensa, então, se você der bola... Se você não trabalhar a sua cabeça, você entra numa ênfase que você vai ladeira abaixo. Você só derrota, né? Mas Só é lógico, se você pensa assim, não vou conseguir. Trabalhando com os dependentes químicos, você diga assim, foca, eu posso, eu quero e eu vou conseguir. Se ele focar, eu quero, eu posso e eu vou conseguir, e se trabalhar como a gente orienta, ele consegue se manter. Agora, se ele vai lá, mas não consigo, é muito difícil, essa coisa. Então, você está se autossugestionando para o negativo. É a síndrome de Gabriela, né, irmã? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, Gabriela. Eu nem conheço isso, mas é isso ali. A gente trabalha, né? A questão, por exemplo, na época da pandemia, lá no Sul, eu atendi muita gente, porque o pessoal diz assim, a pandemia me deu depressão. Não, a pandemia não deu depressão para ninguém. Acontece que você não trabalhando, você estando em casa parado, você começa a pensar na sua vida, a viver o seu passado, a coisa toda, e aí vem os traumas da infância que você sufocou, empurrou para o porão da sua mente, como eu chamo de porão, quer dizer, o inconsciente. Você empurra tudo para lá. Porque o inconsciente guarda tudo que você... A salinha da bagunça. É o porão onde você guarda todo o seu passado. Tudo. Coisas boas e coisas ruins. Né? E aí de lá você tem que ver o que é negativo para se trabalhar e reprogramar. Você pode reprogramar a mente de uma criança tão fácil. Adulto já é mais difícil. Vamos pro Sim. café, né? Porque Tem a uns, gente tem uns tá- adultos, Pode tomar tem uns café adultos empacados aí com a irmã, né? Mas não, Você a reviu. questão do trabalho assim de parapsicologia para mim é muito gratificante. Você consegue, já tem, por exemplo, pessoas que já estavam na forca, que a gente foram tirados da forca e a gente trabalhou e até hoje não se tentaram mais suicídio com esse método. Formas De reprogramação, de reprogramação. mental. E primeiro, a gente trabalha muito perdão, porque os pais não têm consciência, os pais não têm consciência da coisa e vão reprimindo as crianças, bloqueando, coisa toda. Não é maldade dos pais, eles não receberam, não sabem, e aí a criança vai se bloqueando, vai se traumatizando e vai coisa toda e vai por diante. Mas por exemplo, toda criança que é adotada, ela devia ser reprogramada. Porque ela tem uma rejeição original. E criança rejeitada não se estima, não se aceita, não se valoriza. É verdade.
né? Então, você tem que reprogramar. Criança grava tudo. Eu dei um curso em Mato Grosso do Sul e uma senhora adotou uma menina que foi deixada no hospital para adoção. Deixada. Essa senhora, uma senhora muito católica, muito assim. Aí ela me telefona, irmã, o que eu faço? Chega 11 horas da noite, essa criança berra, eu não consigo fazer ela parar enquanto ela não perder a voz. A vizinhança pensa que eu estou matando essa criança. E eu não sei o que fazer. Eu disse, mãe, procura saber se não foi a hora que a mãe biológica dela se despediu dela no hospital. Meu Deus. Ela disse, foi. Foi lá, ela foi no hospital, foi a hora que a mãe foi embora e deixou ela para adoção. Eu estou sozinha no mundo, estou perdida, o que eu faço? A criança, e ela somatizou essa hora. Aí você me perguntaria assim, como é que eu vou mudar essa criança? Eu disse, mãe, eu vou ensinar um método para a senhora reprogramar essa criança. Toda vez que a senhora for dar de mamar, for dar banho, for fazer ela dormir, você vai falar para ela que ela é uma menina muito rica, que ela tem 3 mães, porque eles eram muito católicos. Você tem a mãe da barriga, a mãe biológica, que te ama, que te quer bem, mas ela era muito pobre, não podia te criar, e aí ela te deu para mim, que eu sou a tua mãe do coração. Eu sou tua mãe do coração. E aqui você tem um papai, você tem a mamãe, você tem já uma irmãzinha, porque ela já tinha uma filha, tem uma irmãzinha, e você tem a mãe do céu que cuida de você. Vai repetindo isso, faz mais ou menos todo dia, 1 mês isso aí. Ela fez e a menina parou com a choradeira. Meu Deus. Reprogramação mental. Você pode reprogramar a criança com seus traumas. Então, Quanto gente, menor, maior a reprogramação. cuidado com as palavras, tá, gente? Palavra tem poder. Vamos abençoar, vamos trazer coisas boas nas nossas palavras e para as nossas crianças, E hein? aqui um lembrete para os pais. Motivação positiva para os filhos. Ah, você não vai dar nada, você não presta, você vai ser vagabundo. Você, bem que eu falei que o meu filho ia fazer isso. Bem que você programou seu filho para isso. Meu filho vai ser abençoadíssimo. Poderosíssimo. Filho, Tem- toma posse, meu. Toma Não, posse. você tem que motivar suas crianças positivamente, dizer você consegue, você coisa toda. Se eu estou alfabetizando uma criança, se eu digo assim, isso aqui está feio, ela perde o ânimo, mas se eu digo, olha, já está melhor do que ontem, vai mais um pouquinho. Daqui a pouco ela está fazendo os A's, os B's e os C, tudo aí. Por quê? Eu estou incentivando. Eu estou animando, isso cada pessoa humana precisa disso. Sim. Ela precisa de incentivo, de animação, de pensamentos positivos. E ensinar a criança a dizer eu posso, eu quero, eu consigo. Você consegue o que você busca. Sim. Assim, a senhora falou uma coisa muito interessante que é uns dão aquilo que tem, né? Então, assim, tem gente que não vai te dar nada porque não recebeu nada, não tem nada. É aquela questão, por exemplo, quando você faz as terapias, a criança apanhou muito, a pessoa apanhou muito quando era criança dos pais, foi sufocada na pancada. Aí eu faço a criança, ele está relaxado, está no inconsciente, o inconsciente dele tem a imagem do pai já quando era criança. Eu digo, veja teu pai quando era criança. Como é que ele era tratado? A pessoa diz assim, apanhou mais do que eu. Apanhou mais do que eu. Eu digo, então, é mais fácil você perdoar o seu pai agora, porque ele deu o que ele recebeu. E você vai se trabalhar para você não dar para o seu filho a mesma coisa. Sim. E assim, para você que está acompanhando, você entendeu por que é café com autoridade? Porque realmente a irmã tem uma bagagem para trazer tudo isso para gente. E assim, eu digo isso como uma pessoa que tem a graça de ter como terapeuta a irmã, né? E assim, a gente chegou em uma das nossas sessões aí ao meu nascimento.
E no meu nascimento, assim, porque eu trazia comigo uma carga de medo, mas não medo, assim, de, ela não tem coragem, não é corajosa. Mas, assim, eu trazia uma carga de medo do amanhã. O meu medo era constante do amanhã, era constante, né? Tanto é que, assim, a ansiedade, né? Muito ansiosa, trato isso, mas a ansiedade ela vinha de todo esse medo do amanhã. E se isso acontecer com meu filho? E se isso acontecer? E são vários dos gatilhos que me dão as crises, que são umas crises feias, né? De se ver. Então, assim, quando a gente chegou ali no meu nascimento, ali eu entendia, né? Minha mãe tinha medo de ter o parto cesariana. Ela estava preocupada. E se... E na época, assim, não era, tem plano de saúde, tem isso, tem aquilo, né? Ano que vem eu faço 40 anos, então imagina isso há 40 anos, como é que era na cabeça de uma mãe. Então, assim, a minha irmã tinha nascido de parto normal. Eu e minha irmã temos uma diferença de 13 anos de idade. Por que que a minha mãe esperou tanto para ter outro filho? Né? Eu sou o famoso temporão, né? Eu surgi. E assim, não era a rejeição dela comigo, era o medo de passar pelo trauma de novo que ela teve no parto normal. E acabou que tudo assim, Deus provê, né? Então tudo se mexeu para que ela conseguisse ter uma cesariana e ter um parto assim que fosse para ela menos doloroso, né? Então assim, chegar naquela imagem do meu nascimento, ver o meu pai não com os cabelinhos brancos, mas com o cabelo preto, o bigode dele, que ele tinha aquele bigodinho pretinho, depois ver a alegria da minha irmã, eu sei o quanto que minha irmã me ama, a alegria dela de me receber. Isso assim, isso cura um lugar que você nem sabia que você precisava de cura. Ótima fala. Irmã, vamos à senhora de novo. Se eu tiver de vez em quando brecar, é piripaque do Chaves. Então eu tô pensando na forma certa de perguntar. A senhora quer café, irmã? Não servi. quero café. Não quero. Eu só gostaria antes de continuar essa parte da parapsicologia, do tratamento, eu gostaria de dizer que eu devo à congregação essa formação que eu tenho. A formação para a vida religiosa, a formação para coisa, é a congregação que me deu. Né? Eu fiz a pedagogia, eu fiz as coisas, a congregação e a formação religiosa, curso de espiritualidade franciscana, curso... Então, todo esse cabedal faz com que a gente aprenda a viver, a se aceitar e poder ajudar os outros também. Então, eu tenho certeza que se eu não fosse religiosa, eu não estaria nessa situação de poder estar ajudando os outros hoje. A senhora é realizada com a sua vocação, não é, irmã? Eu agradeço a Deus todo dia de ser religiosa, de caminhar nessa vida e vejo a minha vida, assim, religiosa como uma subida na montanha. Quando você entra na vida religiosa é difícil, mas você está na planície. Você é jovem, entusiasmada, você faz muita coisa por entusiasmo. Você vai subindo a montanha, você vai cansando fisicamente. O corpo vai tendo as dores, as coisas e vai. Mas a visão de mundo, de Deus, das pessoas, das situações todas é totalmente diferente. Eu não troco hoje a minha idade de 85 anos e 65 anos de vida religiosa pela minha idade de 25, 26 anos, quando era tudo entusiasmo e fácil. Isso não quer dizer que eu não passei meus perengues na vida, né? Sim. Você tem que fazer opções constantes, né? Você é uma pessoa muito comunicativa, muito espontânea. Há muitos palpites e muita gente querendo, né? Isso aqui é fácil de conquistar, essa freira, coisa toda. Então você tem que saber o que você quer e saber dizer sim e não na hora certa, mas compensa. Eu agradeço a Deus todo dia essa caminhada que foi. Sofri, me alegrei. Aprendi muito. A vida não é só um mar de rosas. Ela tem uns espinhos, e às vezes os espinhos são bem grandes. Sim, com certeza. São maiores que as pétalas em alguns momentos. Então você tem que saber aceitar as coisas e crescer. Você tem que se ajudar para poder ajudar os outros.
Você tem que se cuidar para poder cuidar dos outros. Tem uma frase que é: gente curada cura pessoas, gente ferida fere pessoas. Fere pessoas, né? Por que muita gente fere os outros? Porque eles são feridos. Você não dá o que você não recebeu. Sim. Irmã, a senhora até assim já respondeu uma parte da próxima pergunta, Pois né? é. Que seria: o que te levou a ser religiosa? Nos conte sobre seu chamado e vocação. A minha família era muito católica, minha mãe, minha mãe em si, ela também já queria ser freira antes, mas viveu numa época em que morava lá no interior, na roça, essas coisas todas, era muito difícil e ela acabou não sendo religiosa. E meu pai e minha mãe eram um casal muito unido e muito cristão, e a gente foi educado desde pequeno na fé católica, né? A gente morava no interior, mas não tinha missa, não tinha coisa, mas a gente ia, era chamado terço antigamente. Hoje tem a celebração da palavra, mas antigamente a gente ia para o terço, né? E a gente recebia uma formação em casa e coisa toda. E também no sul a gente tinha uma bênção. As professoras primárias nossas do estado eram religiosas franciscanas. De outra congregação, mas elas eram irmãs catequistas franciscanas. Elas eram as diretoras, as regentes da escola, elas eram funcionárias do Estado. Então, isso também favoreceu, porque a gente tinha uma formação humana, uma formação cristã na própria escola primária, né? Uau. Mas a gente andava 7 quilômetros para ir, 7 quilômetros para voltar para a escola todo dia. Com chuva, sol, geada e vento e coisa toda. Mas era Meu a vida. Deus. Hoje as crianças reclamam de ir de carro até a porta. Hoje quando tem que levantar cedo, estão reclamando, né? Mas não sabe o que tem hoje, né? Mas isso aqui só serviu para amadurecer, só serviu para fortificar a gente. Forjou, né? Forjou uma personalidade assim mais firme. Eu quero, eu posso e eu chego lá. Eu vou conseguir o que eu quero. Por exemplo, eu só fui fazer minha faculdade para psicologia aos 60 anos. 60 anos. Sério, eu queria muito fiz muitos cursinhos a vida inteira. Mas a faculdade como tal eu fiz aos 60 anos. Tá vendo? Ainda Gente, isso aí é um conselho. Fiz viajando toda semana do Rio para São Paulo, porque eu pedi à minha superiora para ficar em São Paulo e fazer o estudo. Ela disse: não, você faz um trabalho muito bom nas escolas, você continua trabalhando 2 dias e depois você vai para São Paulo. A senhora fazia bate-volta, então? Eu ia para São Paulo toda semana. Saía daqui com 60 anos. 60 anos. Eu saía daqui 11 horas da noite de Duque de Caxias, chegava em São Paulo às 5 da manhã, o metrô já estava tudo em pé. Não tinha mais lugar para sentar. Aí você pegava o metrô e eu ia para uma casa de religiosas lá, e depois de noite era a faculdade. A faculdade era à noite. Meu Deus. Era à noite. É engraçado, assim, que a gente vê hoje em dia pessoas, né, sem propósito. Às vezes pessoas com 40, com 50, que não sabem o que querem da vida. Esses dias a gente lá em casa conversando, até brincando e tal, aí a gente falando sobre a parábola dos talentos, né? Aí eu lembro que minha irmã falou alguma coisa de talento e tal. Aí meu primo até brincou, ele falou assim: ah, tia, eu já descobri meu talento. Qual é o seu talento, meu irmão? Meu talento é comer. Ela falou: pelo menos descobriu alguma coisa, né? Comer? Comer. Oh, Jesus Cristo. Então, assim, a senhora Tamo junto, vê, irmão. com 60... Eu também, fleumático come. 60 anos, iniciar uma outra, já sendo religiosa, já tendo trabalhos, iniciar um outro caminho, um caminho novo. E aquilo foi bem puxado, porque eu dava aula eu já trabalhava na psicoterapia nos colégios, em São João e Caxias, eu dava aula até de noite, aí me arrumava, pegava o ônibus 11 horas da noite, ia para São Paulo, chegava às 5 horas da manhã, daí ia lá para as coisas, depois passava o dia estudando e pesquisando, e de noite eu ia para a faculdade, pegava de volta às 11 horas o metrô, naquele subterrâneo em São Paulo, onde você estava sozinha como mulher no vagão,
E um cara mal encarado lá que te deixava apavorada, enfrentava isso. Aí a sorte minha é que eu conversei isso com um colega da faculdade, e aí ele disse assim, irmã, eu passo de carro na tal rua e eu deixo a senhora naquela esquina. Acabou a minha angústia. Porque você desce lá no subterrâneo do coisa, você entra num vagão, você sozinha com um cara que te olha, que come a gente com molho, que você fica com medo. Nessa época a senhora ainda usava o hábito ou já não? Já não usava mais o hábito. Porque o hábito chama ainda mais atenção, Sim. né? Chama ainda mais atenção. Mas assim, o interessante é isso para a vida, que eu acho que a gente tem que fazer uma pausa muito importante irmã, a senhora é muito determinada. A senhora é muito persistente. E isso ensina que, tipo, com 60 anos, a senhora teve a oportunidade, a senhora... eu posso me aposentar. Eu posso descansar. Não é pra mim. Não, foi lá atrás, correu atrás do sonho, realizou, estudou, se formou e usa isso para ajudar o próximo. Mas era esse o meu objetivo. Por isso que eu insisti. Né? Isso que é bonito, porque assim, como a Grazi falou, como tem gente sem perspectiva, como tem gente sem saber o que sem quer, saber o sem que saber quer, quem sem é. saber quem é. Tipo, a gente precisa se conhecer mais, a gente precisa trabalhar as nossas loucas, o nosso inconsciente, o nosso consciente e começar a enxergar verdadeiramente quem somos. Porque assim, eu falo por mim, né? Eu comecei uma faculdade, parei por causa da doença, né? E eu fico assim, gente, será que um dia eu consigo terminar? Mas isso é minha louca que lá dentro tá mal acumulando do tipo, me traindo, querendo me trair. E eu tô aqui só assim. Aqueles tapas, porque tipo, a senhora foi atrás. A gente tem que ir atrás. Se você quer, você tem. Depois do primeiro ano, eu pensei assim, gente, mas é muito difícil essa viagem toda semana para São Paulo. Vou desistir, eu vou procurar aqui no Rio. Procurei no Rio uma porção de coisa, não achei nada. Eu digo, eu nunca comecei alguma coisa que eu não terminei, eu vou terminar. Terminei. Esse é um pensamento que eu tenho. Terminar tudo que eu começo. Sim, e é engraçado que assim... Você não pode deixar a coisa pela metade. Sim. A gente olhar às vezes para uma religiosa, né? Às vezes quem não tem convivência assim próxima com as religiosas, às vezes a gente tem a ideia de olhar que são aquelas senhorinhas que ficam ali o dia inteiro rezando o terço, o dia inteiro que participam da missa, que não fazem nada. E a gente... Olha a aula, olha a aula, olha a autoridade que a irmã trouxe pra gente hoje, né? Pra gente entender também que cada um dentro do seu chamado, da sua vocação, tem os seus desafios. Dentro da minha casa, como uma pessoa casada, eu tenho os meus desafios com a minha família, com os meus filhos, com tudo ao redor. E uma religiosa, um padre... Não é diferente, né? Um consagrado não é diferente. A questão é que você tem que usar os seus talentos, desenvolver os seus talentos para servir a Deus e servir aos irmãos, porque nós somos filhos de Deus, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se você não cultivar o teu espiritual, você fica fraco. Sim. E entender que a gente não é ilha, né, irmã? É porque, por exemplo, nós temos uma aura. Uma aura é uma irradiação que o nosso corpo emite de luz. Você tem a irradiação física, que se você está com saúde, bem-estar, você irradia uma energia física. Depois você irradia uma energia racional, mental, né? E você irradia uma energia emocional. E você tem se você tem fé, você irradia uma energia espiritual. Então você, eu digo, e a energia espiritual é a que envolve você. Se você for espiritualmente forte, nada atinge de negativo a você, porque você está com uma aura que te repele tudo que é escuridão. Mas se você for fraco espiritualmente, você recebe todas as energias negativas de fora. A senhora falando isso me vinha no coração a capacete da verdade, o escudo, a coraça, a coraça da justiça. É a passagem mesmo bíblica que você tem que estar ligado com Deus a todo momento, senão... Não, se você não se colocar, porque a meta do pessoal hoje é dinheiro, 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 bem-estar, viagem. E nunca é feliz.
Você junta dinheiro, não é Vazio. feliz. Você viaja, não é feliz. Por quê? Falta o espiritual. Você é corpo, mente e espírito. Você, sexo é corpo, mente e espírito. Você não faz sexo pelo sexo se você for uma pessoa humana. Isso é o animal que faz. Se você tiver a espiritualidade e o casal se unir espiritualmente, o prazer vai ser muito maior, a realização muito maior, porque é tudo. E a gente ensina, a gente dá besteira nas aulas de biologia para as crianças. Eu lá no Sul, eu trabalhava com as crianças a sexualidade, corpo, mente e espírito. Trabalhei umas aulas e coisa toda. Aí a menina disse assim, nossa, irmã, que bonito. Nunca ninguém falou nada disso pra gente. Fala a história de que criança pode escolher sexo, criança pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas não fala na dignidade do sexo, no ser humano que é para gerar vida, para defender vida, para colher vida. Essa que é a negócio. E vida é dom de Deus, né? E se você não tiver essa fé e se mergulhar em Deus, você vai ser sempre um ser pela metade. E é o que nós encontramos na sociedade hoje. Muita gente infeliz. Por quê? Porque é um ser pela metade. Muita gente vazia, né, irmã? Vazio, infeliz, Vazia, ser pela metade. Irmã, vamos lá, porque temos pauta hoje. E também temos aqui um bolinho, Café. uma rabanada, Eu uma já Carolina. tomei café em Eu casa tô aqui, de vez em quando, eu gostaria de agradecer a nossa mesa, a Padaria Master Pão. Muito, muito obrigado. Padaria Master Pão, que fica localizada no ponto final do Jacina, lá na Chácara do Paraíso, perto da creche. Nós também temos aqui a geleia de jabuticaba da Vó Creuza. Ela apareceu, a geleia chegou. Glória a vós, Senhor. Essa geleia ficou na promessa. Ficou na promessa. E, irmã, Depois que você já comeu a da irmã a Laurinda. Ah, é que as irmãs lá fazem também uma geleia deliciosa. irmã, qual foi a situação mais louca da sua vocação? Que você olhou e falou assim, meu Deus, tá acontecendo isso mesmo? Sei lá. É tantas situações, às vezes, meio loucas que a gente não sabe. Fleumática aqui se derretendo com a geleia, gente. Mas eu enfrentei tudo assim mais naturalmente, sei lá, loucura. Loucura, você tem que ser forte quando você recebe uma declaração de amor e é convidado para fugir com fulano. O que você Sim. faz? A gente conversa, assim, entrando aqui, a gente conversa muito. Aí você faz o quê? Cai Você na tem que saber o gargalhada. que não, você tem que saber o que você quer. Sim, sim, sim. Aí eu disse para ele, eu digo, olha, eu preciso de amigo, mas não preciso de homem. Nossa. eu sou- Eu preciso, Essa eu vou até anotar. eu sou professora dos teus filhos, sou amiga da tua esposa e com que cara eu vou olhar para os teus filhos? Eu disse, nada disso. Confundiu completamente a Mas não, amizade. ele confundiu, mas depois disso, esse homem nunca mais me procurou. Assim, continuei, a gente continuava assim, mas nunca mais fez uma coisa. Depois de uns 5 anos, ele voltou e disse assim, irmã, obrigado pela senhora ter me dito não aquela vez. Se fosse uma moça qualquer, eu tinha estragado a minha família. Meu Deus. Aí eu me senti plena e me senti religiosa. Porque parece quê? que não, mas também tem muita perseguição na questão do Tem- chamado, né, irmão? O tempo não, todo. eu sempre fui uma pessoa muito social, muito comunicativa, muito brincalhona, e numa cidade pequena, o pessoal acho que interpretou. Numa cidade grande você desaparece. Mas numa cidade pequena, onde você é diretora da escola, onde você trabalha na igreja, onde você trabalha na prefeitura, dá palestras, essas coisas, você fica muito conhecida. E muito espontânea, eu sou espontânea. Então, o pessoal entendeu mal isso. É.
E aqui, eu tenho uma pergunta. Já a Arielle falou da questão da coisa mais louca que aconteceu, né, com a irmã, assim, dentro da Para mim vocação foi isso. dela. Vai Foi nem- isso. tem que- Mas, assim, me veio uma pergunta que eu acho que a gente não pensou na pauta, né? A senhora falando de parapsicologia. A gente sabe também que tem a questão da ação do inimigo, né? Da ação do demônio. Já aconteceu, né, nesse viés aí da parapsicologia, que se entende muito bem o que que é parapsicológico e o que não é? Uhum. Ela tá comendo tudo. Tô tentando achar geleia aqui. Ah, tá. Eu peguei pra mim. Aí, irmã, nessa questão toda, já aconteceu alguma vez da senhora atender uma pessoa e naquele momento a senhora entender que aquela pessoa ali era mais do que algo parapsicológico, tinha também uma ação ali maléfica? Eu atendi uma vez um rapaz, que ele era filho de uma ex-freira, muito sensível. Ele já era um rapaz assim dos seus 19, 20 anos. E disseram que ele estava possesso do demônio. Eu fui lá conversando, não levei nem crucifixo, nem água benta, nem Bíblia, nada, porque se eu levo isso, eu digo para ele, que está lá no inconsciente dele, né, acreditando que ele está possesso, eu confirmo que eu acredito que ele está possesso, ele vai reagir como possesso. Aí eu fui lá, toquei nele, digo, olha, eu sou tua amiga, eu sou amiga da tua mãe, eu quero ajudar você, agora se acalma, respira fundo, entende? E depois você vai ver. Acabou, o demônio foi embora. Não Uau! não tem. Você vai. Outra vez um padre me telefona de uma cidade vizinha lá no sul, disse assim, irmã, tem um senhor aqui que diz que está possesso do Lúcifer, o chefe dos demônios. Eu digo, padre, não vai com ele com Bíblia, não. Diga para ele. Vai lá, o senhor vai lá. Não, eu não tenho medo de jeito nenhum. Eu também não. Aí eu disse assim, o senhor vai lá e diga para ele, ó, eu sou teu amigo, falei para ele, sou teu amigo, eu vou te ajudar, agora eu vou contar de tanto a tanto, você vai respirar fundo, vai voltar, vai se sentir bem. E o padre fez. Eu disse, depois o senhor manda ele para mim. E eu fui fazer terapia com aquele senhor. Sabe qual era o demônio dele? A própria mãe. No sentido afetivo. A mãe, ele era filho único. E ele casou com uma mulher muito pobre. E a mãe nunca aceitou esse casamento. E ela era rica e ela deixava ele passar fome. Realmente. Então, Tá dito, né? ele odiava a mãe. Meu Deus. E daí ele só se tinha coragem de enfrentar isso quando ele estava inconsciente, quando ele se refugiava no inconsciente e dizia que ele estava possesso do Lúcifer. Eu fiz o tratamento, o homem melhorou e ele acabou, não foi expulsado demônio nenhum. É muito difícil, pode existir, mas é muito difícil existir possessão demoníaca. Eu estava conversando até com um sacerdote sobre isso e ele estava falando assim que existem casos que não são possessões, que é só o psicológico. Aí, fui para um encontro uma vez, né? Cheguei no encontro, vamos rezar pelas pessoas, vamos rezar pelas... A garota começou a gritar. O pessoal... Eu peguei, botei a mão nela, falei assim... Já parou? Vamos parar? Vou contar até 3, hein? Acabou? Mas o mais fácil seria se você colocasse a mão no ombro dela e diz, olha aqui, fica calma, respira fundo, eu sou tua amiga, eu quero te ajudar, para de gritar, não tem nada disso, aquela coisa toda. Você tem a questão é que você não pode, se você for lá com objeto sagrado, você confirma para ele que você acredita que ele está possesso. Que ele... Sim, com ele ou ela. Entendi. Então você não pode ir com isso, você tem que ir, né, lá como amigo.
Sim. Você Não, vê É uma aquele dica senhor... de ouro que a irmã está tava- falando. Sim, Uma sim. dica de ouro. Porque às vezes você vai lá, essas igrejas que expulsam demônio à torta e à direita, é pessoa carente, é pessoa que Tem mais tá com demônio do que carência gente, né, mano? afetiva, né? Tem carência afetiva. Sim. Você quer chamar atenção, você precisa de carinho, você precisa de afeto. A pessoa precisa de carinho, de afeto, de que ela seja vista. Então ela arranjou um jeito de chamar das coisas vistas. Na Idade Média tinha aqueles conventos que as freiras todas estavam possessas. Mas a Idade Média, o que ia para o convento? As mulheres nobres e coisa toda, que não tinha casamento nobre para elas, então os pais mandavam para o convento. Você está lá, obrigado. Você não quer essa coisa. E aí você vem um padre para confessar e você vê um homem bonito, a coisa toda vem a carência afetiva, a carência sexual, a coisa toda, e todo mundo ficava possesso. Entendi. Então, a possessão demoníaca ela pode existir, mas é muito, muito, muito raro. Agora, irmã, já aconteceu nessa questão da parapsicologia, da senhora, que a gente sabe do poder da mente, né? E às vezes acontecem os fenômenos, as coisas sobrenaturais. Já aconteceu da senhora ver ou for atender alguém, alguma coisa voar? Não sei, né? Não. Não? Ok. Graças a Deus. A levitação é um fenômeno paranormal. A levitação. Levitação, que você fica no ar. É um fenômeno paranormal. Uhum. Não tem nada de divino, mas como a pessoa se concentra em Deus, vai rezar, ela perde, como se diz, a lei da gravidade. Uhum. Ela fica tão leve em Deus que ela sobe. É uma união com Deus. É uma união com É uma Deus. união com Deus. Né? Tem vários santos que tiveram problema Sim, da sim. Padre levitação. Pio mesmo. É exatamente aí que está a minha pergunta, irmã. Não Vamos sei lá. se eu posso responder. Enquanto isso, eu como uma rabanada. É, Tá bonita. A gente pode dizer que as pessoas que estão na igreja, assim, que estudam os milagres, elas têm esse lado, têm essa formação de parapsicologia também, não pode? Bom, o padre Quevedo era do palpite que todo padre devia estudar parapsicologia, para entender o que é fenômeno espiritual, o que é fenômeno paranormal. O que é fenômeno espiritual, o que é fenômeno paranormal. Porque faz muita confusão. E isso atrapalha muito, até mesmo levar o rebanho, né? Até mesmo levar o rebanho. Porque se a pessoa está com carência afetiva e você vai expulsar demônio, ela está chamando a atenção para ter atenção. Um toque no ombro, às vezes, acalma a pessoa. Sim. Uma palavrinha bondosa acalma a pessoa. Um toque acalma a pessoa. Sim. Então, essa questão de coisa... Por exemplo, Lourdes, isso é a história do Padre Quevedo. Lourdes tem 65 mil milagres de curas físicas. A igreja aceita 5. 65 mil, a igreja aceita 5, que são verdadeiros milagres. 65 mil. E aí a gente vê também Você vê o poder da nossa mente. Nós temos um poder muito grande que nós não usamos. Nós usamos, às vezes, por negativo. Nós usamos para destruir os outros. Em vez de usar para nosso bem e bem né, dos para outros. fazer o mal para os outros. Isso aí. Tem uma pergunta que não pode faltar. Não, eu vou entrar Da avó. nessa agora. Irmã, Essa não pode faltar, porque a gente colocou no Instagram que a senhora, além de todos os títulos que a Arielle já citou, de tudo, e um dia a gente vai ter um podcast exclusivo sobre o Médica Brasil, que é outra, né? já estão convidados, hein, gente? Por favor, hein? Guilherme também. A Médica Brasil é uma fundação cristã, mas que não tem um cunho religioso direto nem nenhuma igreja. E quem fundou a Médica Brasil foi um senhor alemão, Wolfgang Gross, que ele já deu uma entrevista aqui no podcast, eu e ele já fizemos. E ele é batista, foi um cara que foi alcoólatra, se converteu a Jesus Cristo, como eles dizem, encontrou Jesus Cristo e se transformou nesse homem social.
ele e o irmão dele foram na África e descobriram uma grande miséria e disseram que eles tinham que fundar alguma coisa para... Ele juntou um grupo de jovens no fundo da casa da mãe dele, aquela festa de jovem, de música, de coisa para arranjar dinheiro e coisa toda. E ele é técnico de enfermagem e trabalhava de noite no hospital e de dia na ONG. Depois ficou demais, ele saiu da ONG, que estava nem fundando ainda, nem era ONG ainda. Aí saiu do hospital e foi só trabalhar ali. Hoje, essa organização na Alemanha, ela já atende mais de 100 países em catástrofes e tem filial na Sri Lanka, no Paquistão, no Líbano, no Nepal, na Etiópia, na África e em outros lugares também. E aqui no Brasil também tem, então, aqui em Campo do Coelho, nós temos o Centro de Atendimento às Crianças. E no Muri, nós temos uma casa que é um centro de treinamento para atendimento a catástrofes. Essa começou agora bem depois, a gente está começando. O ano passado já teve um treinamento e a gente está pensando em ter mais alguns treinamentos ali. Lá tem uma casa e tem um campo, a coisa para fazer treinamento para atendimento a catástrofes, né? Porque atendimento a catástrofe você vai enfrentar barraca, você vai enfrentar tudo quanto é miséria, né? Então tem um campo de futebol que pode armar barraca e coisa toda, e você vai fazer lá. Então ele veio ao Brasil e eu mostrei para ele os nossos trabalhos sociais na Baixada, que a gente tinha nas favelas. Ele disse assim: Beatriz, eu queria também fazer uma obra dessa. E aí a gente não... Ele disse assim: mas eu só vou fundar se você entrar, porque eu não conheço ninguém no Brasil. E aí acabei entrando. E aí ele perguntou assim: a senhora conhece um terreno onde eu posso comprar para fazer? Eu digo: não conheço, mas posso ver. Nós tínhamos um terreno aqui em Friburgo, lá no Campo do Coelho, que nós recebemos, olha como Deus conduz as coisas. Recebemos esse terreno de um padre tcheco, que ficou em Duque de Caxias vários anos, mas eles não tinham empregada. E todo dia, eu me lembro que eu era jovem lá no convento, na formação ainda, vinha um menino buscar uma marmita com almoço e janta para o padre. Depois ele comprou esse terreno aqui, queria fazer uma obra social. Resolveu voltar para a Europa, ele doou esse terreno para nós, como gratidão pelos almoços e janta que ele recebeu. E aí nós tínhamos decidido vender esse terreno para as nossas obras sociais lá da Baixada. Aí eu conversei com o meu conselho e perguntei: a gente não podia doar isso? O padre queria uma obra social, ele quer uma obra social e a gente não podia doar. Aí o conselho combinou e a gente doou esse terreno para eles. Ele comprou outro ao lado e hoje lá está a Almédica Brasil, com o Centro Humanitário de Atendimento a Crianças Carentes, né? Perfeito, nossa. O prefeito, e nesse meio tempo tinha uma casa vizinha do nosso terreno lá, de uma ex-aluna nossa, olha como Deus conduz, ex-aluna nossa de Duque de Caxias, e ela era professora, e ela tinha ali a casa de férias. E o marido dela já tinha morrido, e ela tinha um único filho. De noite chamaram esse rapaz, eu não sei se ele usava droga, alguma coisa, e deram um tiro e mataram o filho na frente dela e sobrou para ela também no ombro. Aí ela não quis mais saber dessa casa, doou 2 lotes para o médico ali. Uau! 2 lotes, porque ela conhecia as freiras, né? Uhum. Por causa das freiras doou. Depois, ela tem um apartamento em Botafogo, doou também para o Médica Brasil. É um trabalho, quando você faz direito ao seu trabalho, as pessoas, elas ajudam, né? Então, você vê como Deus conduz, né? Sim. Se eu não tivesse na obra, ela não teria feito nada, porque ela não conhece ninguém. Mas como ela conhecia a gente estava junto ali na obra, né? Foi. E a Almédica fez 30 anos, o ano passado, 30 anos de existência. Então, estamos aí nessa luta. Irmã, lá na Associação Bodas de Caná,
A senhora ganhou um monte de neto barbado, não é? Conta pra gente. É vó pra aqui, é vó pra lá, benção. Eles Benção, pedem vó. a bênção na avó. Lá, quando eu cheguei lá naquela casa em 2022, a rapaziada confiava assim bastante em mim, eles disseram assim para mim: irmã Beatriz, a gente tinha uma psicóloga aqui, mas ela era bem novinha e a gente ia lá não para fazer terapia, Ai, mas meu para Deus. paquerar. Jesus. Para paquerar. Eu digo, mas vocês são sem vergonha. Eu disse assim, então eu tenho vantagem, porque eu sou vó e não tenho mais nada para vocês paquerar. Então, eu sou vó. Eu mesma me dei o apelido e esse eu sou vó apegou. Hoje eles pedem a benção, a maioria deles pede a benção, me abraça, me beija e pede a benção quando eu chego lá, benção, vó. Eu digo, Deus te abençoe, meu filho. Ai, meu Porção Deus. de netos lá. Com todo carinho, com todo Com respeito, todo né, res- irmã? Não, eles são muito respeitosos, não posso reclamar disso, não. Irmã, Chega. vamos agora fazer aquelas perguntas capciosas. Mentira, agora já tá tranquilinho. O que a senhora espera do amanhã? Se a senhora pudesse projetar, programar, o que a senhora espera do amanhã? Um mundo mais justo e mais fraterno, mais humano. É isso que eu espero. Um mundo mais humano, que o mundo volte a ser humano. Que lindo. Ser humano no sentido assim de ajudar um ao outro, de colaborar com o outro, em vez de estar destruindo o outro, em vez de estar desejando mal ao outro, que um ajude o outro. Sem ganância, né? Sem ganância, sem prepotência, sem... Né? O dinheiro não faz a felicidade de ninguém, poder não faz a felicidade de ninguém. O negócio que faz é você ser humano, você ajudar o outro, você caminhar com o irmão, você colocar Deus no centro e caminhar com o irmão. É isso que faz você ser feliz. Mais uma pergunta, e essa pergunta vem assim, bem direta. O que é salvar vidas para a senhora? Eu acho que salvar vidas só Deus salva. Mas a gente pode ser instrumento de Deus, né? Do jeito como você trata as pessoas, como você vai ao encontro das pessoas. Você, às vezes, uma palavra sua salva uma vida. Uma palavra. Um toque de ombro. Conforme a hora certa, você salva a pessoa. Então é através dessa pergunta que eu venho dizer o seguinte: a gente vem em nome de Associação Boda de Caná, em nome de Grazieles, em nome de Ariales, em nome de Médicas, em nome de Wellingtons, em nome de todos os lugares que a senhora ajuda a te dar esse humilde presente, te agradecendo por salvar tantas vidas, ser instrumento de Deus para salvar tantas vidas. Porque A gente é só instrumento. A gente não salva a vida. Deus é que salva. sim, mas através do seu sim, através do seu chamado. Ai, caiu a pecinha. E isso aí, um quadrinho da Sagrada Família. Porque a senhora não desiste de ninguém. A senhora enxerga a miséria, vê a pessoa na miséria, mas também vê a obra-prima que Deus fez. Que tem que ser, né? E é por causa disso que a gente gostaria de agradecer o seu sim a Deus, o seu sim à sua vocação, o seu sim a estar aqui nesse podcast, o seu sim a estar na Associação Bodas de Caná, o seu sim na Almédica, o seu sim na Casa dos Pobres, o seu sim no José Leite. E como a senhora é exemplo para nós. A gente agradece a oportunidade de poder conviver com a senhora, porque precisamos de mulheres com postura, precisamos de pessoas determinadas, precisamos de pessoas que nos ensinem a correr atrás do nosso sonho. Porque a senhora falou uma coisa aí que é extremamente... Eu tinha uma vontade, eu tinha um desejo, eu tinha uma meta, a senhora fez. 60 anos não quis dizer nada. A senhora foi lá e realizou. E isso ensina a mim, Ariale, com certeza, que independente da minha idade, eu posso correr atrás dos meus sonhos e eu devo a lutar por mim, a lutar pelos meus, a programar a minha vida para ser melhor, a ser pessoa melhor para o próximo e a mudar o mundo a começar por mim mesma. Eu acho que o que a senhora faz... Friburgo teve uma graça muito grande
de receber a senhora aqui. E assim, isso é um singelo agradecimento por tudo que a senhora faz por nós, direta ou indiretamente, tá? Pode ter certeza que a senhora está nas nossas orações, está no nosso coração, está nos nossos ensinamentos, nas nossas formações, porque a senhora é um ensinamento vivo de como ser cristão de verdade. Sim. Obrigado. Jesus, que Deus Eu abençoe preciso dizer uma coisa, né? Até me emocionei porque tem momentos assim, né? A questão que eu falo da ansiedade e tudo mais, às vezes as pessoas veem a gente brincando, sorrindo, cantando, mas as pessoas não sabem das nossas misérias mais profundas, sabe? E assim, a irmã teve momentos que ela me atende lá na médica, teve momentos que eu não conseguia até a irmã, por debilidade, por estar com tonteira, por estar nas crises, por assim, não poder dirigir. E quem dirige, principalmente uma mulher que dirige, sabe o quanto de liberdade isso traz pra gente, o poder ir e vir, né? E assim, eu tenho hoje em dia debilidade também na questão motora, que o médico me recomendou, você não pode andar muito. Então são várias coisas. E assim, teve momentos, a irmã sabe, né, de tudo. Teve momentos que a irmã, ela com 85 anos, ela deu o jeitinho dela de vir me socorrer, de vir até mim. Teve um dia que ela, por oportunidade, ela foi à minha casa e eu tava vendo lá ela. Minha casa anda um caos, porque eu começo a fazer uma coisa, depois eu fadigo, eu tenho que parar, deitar mesmo e ficar deitada. A irmã foi lá com um paninho e limpou minha mesa. Eu olhei ela tem dificuldade na coluna dela, eu vi a irmã catando as coisinhas que ela podia catar do chão para me ajudar. Isso me tocou tanto, mas tanto. E assim, eu agradeço muito a senhora, sabe, irmã, por tudo, mas principalmente pelo seu coração, pela sua alma bondosa, sabe? Tom fala uma coisa que eu acho muito certeira. Ele fala: eu não vejo a irmã Beatriz desejar mal para uma formiga, para ninguém, né? E eu acho que a gente precisa se inspirar na irmã, mas precisamos também de mais irmãs Beatriz por aí, né? Eu acredito, irmã, a gente conversa muito, que quando a senhora era aquela menininha lá no sul, ajudando sua irmã, sua mãe, ajudando a cuidar dos irmãos, ajudando a cuidar da casa, fazendo pão caseiro, desde muito cedo, desde muito pequena, né? A mãe preocupada porque ela ia para o convento e precisava deixar, né, a casa, ela ia fazer falta também em casa, mas assim, eu fecho os meus olhos, eu imagino a senhora lá novinha, de vestidinho, floridinho. Será que aquela menininha, né, vou dizer só o primeiro nome civil da senhora, aquela Maria, ela pensava assim, cara, eu vou andar pelo mundo, eu vou abraçar tantas pessoas, eu vou ajudar tanta gente, né? Eu fico imaginando aquela menininha, que ela não pensava nisso, mas o tamanho da obra que Deus tinha para ela, e ela só se deixou conduzir, ela foi. Ela foi um barco, né? Com certeza. Que Deus levou para vários mares. Era um barco, não, ela é um transatlântico. Gente, nós gostaríamos muito de agradecer, irmã, em nome do podcast. Muito, muito obrigado. Grazi, muito obrigado por ter vindo. Oh, meu Deus. Olha, te esperamos Sempre aqui. Que Joseph Klimper conseguir estarei aqui. Gente, gostaríamos de agradecer a todos vocês que nos acompanham. Curtam, compartilhem, deixem suas opiniões. Tudo é muito importante. Lembrando que esse é só o 2º episódio. Tem muita coisa boa vindo por aí. Também nós gostaríamos de agradecer os nossos amigos do Cantinho do Café, que daqui a pouco vão estar aparecendo por aí em algum momento, que é Val Estamp Serigrafia, Estamparia Teixo, sublimação, silk, tudo do melhor bom preço para você. Estética Automotiva FF, Fernando Ferreira. Dá brilho naquele carro para mim, meu amigo. Deixa bonitinho para nós. Quer deixar seu carro novo, limpinho, cheiroso?
Fernando Ferreira, FF Estética. Não só carro, né? Também, porque Fernando lava o meu sofá várias vezes e deixa um luxo. Sofá, ó, faz mesmo, obra-prima. Um Lu, luxo. beijão, hein? Te amo. Também bolinho da Ayla. Gente, quer um bolo gostoso? Liga pra dona Ayla, encomenda aquele bolo que é sensacional. Mas mais uma coisa que eu já ia esquecer e eu não posso esquecer é o seguinte, a gente falou que ia dar voz e vez pra vocês, né? Então, chegou aos nossos ouvidos uma amiga que tá precisando fazer uma ressonância magnética e que ela não tem o dinheirinho para poder pagar essa ressonância. E ela tá fazendo uma rifa de um bolo que ela mesma faz. E, ó, é uma doceira de mão cheia. Então, gente, vamos ajudar a Cíntia Cristina comprando uma rifinha dela. Ela tá vendendo 100 números de rifa e vai sortear um bolo para poder pagar essa ressonância. Então, galera, uma mão ajuda a outra e as duas lavam a cara, beleza? Vamos lá ajudar, porque de gão em gão a gente vai contando história, né? Isso, com certeza. E lembrando também da nossa maravilhosa mesa de café, que infelizmente é a única coisa que a gente não pode partilhar com vocês, mas a gente pode indicar aonde vocês podem comprar. Essa rabanada tá um luxo. Padaria Master Pão, muito, muito obrigado. E aqui tá passando, gente, o pessoal ficou passando o episódio todo, desde a Ayla, Ferraz Arte Filtro, sabe aqui, ó, a Superdose, foi a tia Gracinha que fez, olha só que coisa mais linda. Então, assim, a Superdose de hoje vem com uma mensagem maravilhosa de uma futura best-seller, uma personalidade incrível que diz: respire fundo, se espreguice e se sinta ótima. A senhora lembra dessas palavras, irmãs? A irmã virou o microfone e tá comendo aqui. Ela já foi, ela já tá em Nárnia, já saiu do podcast. Ela se espreguiçou e se sentiu ótima, graças a Deus. É sempre o que ela fala, pelo menos pra mim, no final da terapia. E eu falei isso com a Ariara, a gente falou, cara, superdose da semana é exatamente o que ela fala. Respire fundo, se espreguice, se sinta ótima. O ansioso precisa de tudo isso. Respirar fundo faz parte, né? Então... E mais uma coisa antes de finalizar que é muito importante. Quírios Artigos Religiosos soltou uma promoção, soltou um sorteio a partir do episódio de hoje. Vai ser sorteado um quadro da Sagrada Família. Então siga lá no @ deles, Quírios Artigos Religiosos, para poder participar desse incrível sorteio. E, gente, desde já, muito, muito obrigado. Até uma próxima e fiquemos com Deus e continuemos caminhando, né? Continue a nadar. Sim. Fazendo bem por onde passar. Fazendo bem por onde passar aqui, gente. Beijão, hein? Fiquem com Beijo. Deus.